Bom dia a todos, que Deus possa, no dia de hoje, abençoá-los pelo sinal da Santa Cruz, livrando Deus nosso Senhor de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esse vídeo eu quero compartilhar com vocês a dimensão das indulgências que são concedidas pela igreja neste ano de São José, e elas estão válidas até dezembro, 8 de dezembro. Começou 8 de dezembro deste ano que passado, 2020, e está valendo até o ano 2000, até 8 de dezembro de 2021. Então, ano de São José, o dom das indulgências. O decreto da penitenciária apostólica oferece a possibilidade até dia 8 de dezembro de 2021 de receber indulgências especiais ligadas à figura de São José, chefe da celeste família de Nazaré. É dada especial atenção aos que sofrem neste momento de pandemia. José é o tesouro que a igreja continua descobrindo. É a bela imagem contida no decreto da penitenciária apostólica, assinado pelo cardeal Mauro Piacenza, no qual é delineada a figura do guardião de Jesus. O Papa Francisco dedicou-lhe um ano especial, 150 anos após a sua proclamação como padroeiro de toda a Igreja. Daí a decisão da penitenciária, de acordo com a vontade do Pontífice, de conceder a indulgência plenária até 8 de dezembro de 2021, nas condições habituais. Quais são elas? Confissão sacramental, comunhão eucarística e oração de acordo com as intenções do Papa. Então, essas três práticas habituais, a confissão sacramental, a comunhão, receber a Eucaristia depois da confissão, e também rezar nas intenções do Santo Padre o Papa, essas três condições habituais se consegue a indulgência plenária, mais algumas práticas também que agora nós vamos ver, que eu vou partilhar com vocês aqui, sobre essa dimensão. Então, meditar sobre São José. Então, as três práticas habituais, mais meditar sobre São José. A igreja vai dizer: participando no ano de São José, com o espírito desprendido de qualquer pecado, os fiéis poderão obter a indulgência através de várias modalidades que a penitenciária enumera no decreto. Quem meditar pelo menos 30 minutos a oração do Pai Nosso, ou participar de um retiro espiritual, mesmo por um dia, que inclui uma meditação sobre São José, poderá se beneficiar deste dom especial. São José, verdadeiro homem de fé, nos convida, diz o decreto, a redescobrir nossa relação filial com o Pai e renovar a fidelidade à oração. Ao ouvir, corresponder com profundo discernimento à vontade de Deus. Então, além das três condições habituais, confissão sacramental, a comunhão e a oração mais as intenções do Papa, quem meditar meia hora sobre o Pai Nosso, além das três condições habituais, adquire a indulgência plenária.
que é a indulgência plenária? Quando a gente se confessa, nós somos perdoados da culpa dos pecados cometidos. Só que para com Deus, porque Deus também é justo, Ele quer que nós pagamos também a pena dos pecados cometidos. Então é a reparação do mal feito. Lembra lá do Evangelho de Zaqueu? Zaqueu, que era o chefe o chefe dos cobradores de impostos. E quando Jesus vai à casa de Zaqueu com seus apóstolos, ceia ali com ele se sente tão amado, tão feliz, que ele diz: se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E metade do que eu tenho vou distribuir aos pobres. Aí Jesus diz: este também é filho de Abraão, porque hoje a salvação entrou nesta tua casa, ou seja, entrou no coração de Zaqueu. Então ele faz o processo de conversão. Se antes tinha roubado, agora ele está devolvendo 4 vezes mais e ainda metade do que tem aos pobres. Então isso é a reparação. Então, nós somos perdoados da culpa. Arrependendo-se do pecado, confessando, somos perdoados da culpa. Só que temos a pena também para reparar. A indulgência plenária, ela é uma graça que a igreja concede, é uma ação misericordiosa que a igreja concede, porque assim também somos perdoados das penas. Ou seja, aquilo que no tempo temporal, aqui na nossa realidade, nós deveríamos pagar, e às vezes não damos conta de pagar tudo devidamente, Deus, por meio da sua igreja, nos concede a indulgência plenária, ou seja, o perdão também de toda a dívida. Então vamos lembrar lá aquele outro evangelho que diz que um servo devia muito ao seu patrão, e não tendo como que pagar, o patrão ia pegar a família, ia pegar todos e ia colocar na prisão até que pagasse toda a dívida. E dali da prisão não saía enquanto não pagasse até os últimos centavos. E aí ele suplica que o Senhor perdoe ele, que dê um tempo para ele poder pagar. E o Senhor perdoa ele da dívida. Ele saindo, ele encontra outro que deve menos para ele. E não perdoa a dívida daquele que deveria menos para ele. E ali ele é cruel com aquele outro. E todos vendo que o patrão tinha perdoado ele não perdoou este, não usou de compaixão. Então o Senhor chama este servo de volta e diz: servo cruel, eu não perdoei você de todas as culpas, de todas as dívidas? Por que também tu não perdoaste esse? Então veja, Deus, que é rico em misericórdia, nos perdoando dos pecados, nos perdoou de todas as culpas. Recebendo a indulgência plenária que a igreja concede, recebemos o perdão também de todas as penas que deveríamos pagar aqui. Por isso, quando morremos no estado de graça, mas não pagamos a satisfação das dívidas em reparação dos pecados que cometemos, aí é o purgatório. Mas se aqui recebemos a indulgência plenária, então nós vivemos a plenitude da graça, ou seja, perdoados dos pecados, da culpa, perdoados das dívidas, dessas culpas, das penas. Então, ficamos livres tanto da culpa e das penas. Então é essa a dimensão da indulgência plenária. Existem também as indulgências parciais, que algumas orações também trazem essa dimensão da indulgências parciais. Mas vamos lá, estamos falando do ano de São José. Então aqui nós vamos, neste vídeo, refletir sobre
algumas indulgências, algumas práticas, as 3 habituais: confissão, comunhão e oração nas intenções do Santo Padre e Papa, mais essas que nós estamos falando. A primeira, meditação, ao menos 30 minutos do Pai Nosso. Então, se consegue. A misericórdia no nome do homem justo. Então, a indulgência pode ser obtida realizando uma obra de misericórdia corporal ou espiritual, seguindo o exemplo de São José, depositório do mistério de Deus, que nos exorta a redescobrir o valor do silêncio, da prudência e da lealdade no cumprimento de nossos deveres. Aqui lembra muito Dom Bosco, né? Ele falava que a santidade consistia em fazer bem os deveres e ser sempre alegres. A virtude da justiça praticada por José é lei da misericórdia, e é a misericórdia de Deus que leva a verdadeira justiça ao cumprimento. Então, é a própria misericórdia de Deus que nos leva a uma vida justa, a termos as nossas ações justas perante as pessoas. Obras de misericórdia corporais. Obras de misericórdias corporais. Vou partilhar com vocês aqui. São 7 obras de misericórdia corporais e 7 obras de misericórdia espirituais. Então, vamos lá. As obras de misericórdias corporais são alimentar os famintos, dar de beber aos que têm sede. Então, alguém está com fome, você sacia a fome dessa pessoa, é uma obra de misericórdia. De repente, alguém está com sede e você dá uma garrafinha de água, dá um copo d'água para aquela pessoa saciar a sede dela, isto é uma obra de misericórdia. Vestir os despidos, ou seja, alguém que neste frio, por exemplo, que nós estamos vivendo, ou nessas frentes frias, e olhamos para aqueles mais pobres que precisa de um agasalho, precisa de um cobertor, precisa de um conforto, isso também é uma obra de misericórdia. Abrigar o sem-abrigo também é uma obra de misericórdia. Visitar os doentes. Então, a visita ao doente, visitar algum doente, também é obra de misericórdia. Tudo corporais aqui. Visitar os cativos, ou seja, aqui os presos, também é uma obra de misericórdia. Então veja que enquanto muitos condenam muitas coisas, aqui as obras de misericórdia vai dizendo o contrário. Sepultar os mortos é uma obra de misericórdia. Sepultar os mortos. Obras de misericórdia corporais. Essas 7 são obras de misericórdia corporais. Praticando uma delas com as 3 práticas habituais: confissão, comunhão, oração na intenção pelo Santo Padre e o Papa, e uma prática dessa, lógico que sempre visando a santidade, então a conversão verdadeira, ou seja, a reta intenção de mudar de vida e viver uma vida mais justa e mais santa. Então, aí sim se consegue
a indulgência plenária. Vamos para as obras de misericórdia espirituais. As obras de misericórdia espirituais são instruir os ignorantes. Então, instruir os ignorantes. Depois, aconselhar os duvidosos. Então, alguém está com uma dúvida, alguém está em crise de fé, alguém está sem meio que saber algo, e você instrui essa pessoa, é uma obra de misericórdia espiritual. Advertir os pecadores. Então, tá vendo? Aquela pessoa que está em pecado, e a gente sabe que está em pecado, quando a gente adverte essa pessoa na caridade, para que ela mude a sua postura, a sua atitude, para que ela possa buscar mais Deus, isto é uma obra de misericórdia espiritual. Suportar os erros pacientemente. Então, aceitar os erros pacientemente é também uma obra de misericórdia espiritual. Depois, perdoar as ofensas de bom grado. Então, as ofensas que você sofre, as ofensas que sofremos, somos chamados a perdoar de bom grado. Por quê? Porque Jesus na cruz, sofrendo, perdoou a humanidade inteira, suplicando ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, perdoar de bom grado é justamente também colocarmos essa dimensão da graça e da misericórdia de Deus também para o outro. Ou seja, sofri uma ofensa, então é olhar para o crucificado e também mortificarmos para os nossos orgulhos, para a nossa vaidade, mortificarmos para o nosso ego e nos assemelhar ao Cristo. Confortar os aflitos. Então, confortar os aflitos também é uma obra de misericórdia espirituais. Rezar para os vivos e para os mortos. Obra de misericórdia espiritual. Então, veja, tanto essas obras de misericórdia corporais e espirituais, dentro das práticas habituais, se recebe, se consegue neste ano da misericórdia, ou neste ano de São José, se concede pela misericórdia que a Igreja dispensa as dimensões da indulgência plenária. Vamos continuar a nossa reflexão aqui, a nossa partilha, na verdade, né? Não é nem tanto uma reflexão. Então veja, a oração em família. Então vamos lá. Falamos da dimensão de meditar sobre São José e também o Pai Nosso meia hora. Dentro da prática habituais, se consegue a indulgência plenária. Depois, a misericórdia no nome do homem justo. São José, homem justo, que nos exorta a voltarmos também para o Pai. E nessa virtude de justiça praticada por São José, é lei da misericórdia, e a misericórdia de Deus que leva a verdadeira justiça ao cumprimento, né? Então, e assim também nos exorta as práticas de misericórdia corporais e espirituais como prática justa para o nosso semelhante. Por quê? Porque Deus também, Ele próprio é a misericórdia. Veja, a oração em família. Então, dentro daquelas práticas habituais, sempre vou falar isso para podermos não esquecer, práticas habituais, confissão,
comunhão em estado de graça, né, depois da confissão, e oração pelo Santo Padre o Papa. Também, neste ano de São José, rezar o terço em família, entre namorados, é uma das formas de se obter este dom. São José foi o esposo de Maria, pai de Jesus e guardião da família de Nazaré. Ali floresceu a sua vocação e esse propósito. A penitenciária apostólica convida as famílias cristãs a recriar a mesma atmosfera de comunhão íntima, de amor e oração que se vivia na Sagrada Família. Então, uma das práticas rezadas em família também que se consegue da Igreja, as indulgências plenárias, é o terço em família, o terço entre namorados, ou seja, voltando-se, meditando os mistérios da paixão, da vida, morte e ressurreição de Jesus. Depois, a dimensão por um trabalho digno. Quem olhar para o artesão de Nazaré com confiança para encontrar um trabalho e para que ele seja digno para todos, poderá obter a indulgência plenária, estendida também a quem confiar seu trabalho cotidiano à proteção de São José. Em 1º de maio de 1955, Pio XII instituiu a festa do santo com a intenção de que a dignidade do trabalho fosse reconhecida por todos e que inspirasse a vida social e as leis com base na divisão justa dos direitos e deveres. Então veja a preocupação também que a Igreja tem com essa dimensão social do trabalho, a dignidade do trabalho, como forma justa de cada trabalhador ter o seu pão, ter o seu sustento, que também é direito à vida. É direito para poder se viver e ter dignidade de vida. Então veja, pedir um trabalho ou confiar o seu trabalho cotidiano a São José, na proteção de São José, também se consegue neste ano, até dezembro, a indulgência plenária. Uma oração pela igreja que sofre. Então vamos lá. O decreto da penitenciária apostólica prevê uma indulgência aos fiéis que rezarem a ladainha a São José, para a tradição latina, ou o acatistos a São José, por inteiro ou pelo menos em parte, para a tradição bizantina, ou alguma outra oração a São José, própria das outras tradições litúrgicas. Orações que sejam a favor da Igreja perseguida ad intra e ad extra, e pelo alívio de todos os cristãos que sofrem toda forma de perseguição, porque lê-se no texto: a fuga da Sagrada Família para o Egito nos mostra que Deus está onde o homem está em perigo, onde ele sofre, onde ele foge, onde vive a rejeição e o abandono. Então, também se concede, a Igreja também concede a indulgência plenária, rezando pela Igreja que é perseguida tanto no seu interno como o externo. Os cristãos que são missionários, todos nós que vivemos a missionaridade, a missão da evangelização, e que por causa dessa prática
por causa do testemunho, por causa de abraçar as causas em Deus. Se tem a perseguição, se tem a rejeição, rezemos pela igreja que é perseguida, pelos cristãos que são perseguidos. Isso também se consegue a indulgência plenária. Espero que ajude vocês a conhecer essa graça da igreja sobre todos nós, para todos nós, um santo universal. Outras ocasiões para obter a indulgência plenária dizem respeito a qualquer oração legitimamente aprovada ou ato de piedade em honra a São José, como, por exemplo, explica a penitenciária: a ti, ó Beato José, especialmente nas festas de 19 de março e 1º de maio, na festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, no domingo de São José, segundo a tradição bizantina, no dia 19 de cada mês e toda a quarta-feira, dia dedicado à memória do santo segundo a tradição latina. No decreto se lembra a universalidade do patrocínio de São José à Igreja, relatando as palavras de Santa Teresa de Ávila, que o considerava mais do que outros santos capaz de socorrer em muitas necessidades. Uma atualidade renovada para a Igreja do nosso tempo em relação ao novo milênio cristão é o que São João Paulo II evidencia a respeito de José. Então, também as práticas do dia 19, as quartas-feiras, rezar a São José, o texto de São José, como já foi falado, as orações de São José, se voltar para a Sagrada Família de Nazaré, praticando as liturgias ao longo do ano, maio, e também 19 de março, 1º de maio, todas as quartas-feiras, tendo a prática das orações, tanto a ladainha de São José, como também alguma oração a São José, se obtém indulgência plenária. O conforto na pandemia. O conforto na pandemia. Então, especial atenção a quem sofre nesta emergência de coronavírus. O decreto afirma que o dom da indulgência plenária é particularmente estendida aos idosos, aos doentes, aos agonizantes e a todos aqueles que por motivos legítimos não podem sair de casa. Quem rezar um ato de piedade em honra a São José, oferecendo com confiança a Deus as dores e dificuldades de suas vidas, poderá receber este dom com um espírito distante de qualquer pecado e com a intenção de cumprir o mais rápido possível as 3 condições habituais em sua própria casa ou onde o impedimento os detém. Ou seja, a pessoa de idade está confinada em casa por causa da questão do coronavírus, ela é uma pessoa católica cristã, então ela pode fazer atos de piedade, então rezar o Salmo 50 como um ato penitencial. Existem outros salmos também penitenciais, mas o Salmo 50 é um dos mais conhecidos também. Rezar os salmos penitenciais, meditar, fazendo o propósito de uma verdadeira conversão, do arrependimento, pedindo perdão dos seus pecados, oferecendo o próprio sofrimento, unindo ao sofrimento de Cristo, rezando e suportando com paciência e praticando boas obras, que é o próprio oferecimento de si, também então. E depois que conseguir a situação melhorando,
o mais rápido possível, fazer a confissão, a comunhão e a oração pelo Santo Padre Papa, se obtém também a indulgência plenária. E terminando, o papel dos sacerdotes, então aos padres, aos bispos, a todos aqueles que estão à frente de uma comunidade da igreja, também pede o papel dos sacerdotes. A exortação final é aos sacerdotes para que se ofereçam com espírito disposto e generoso à celebração do sacramento da penitência e administrem frequentemente a Sagrada Comunhão aos enfermos. Então, uma das práticas também, uma da exortação para os sacerdotes é celebrar justamente a celebração da penitência, ou seja, atender com bom grado as confissões, celebrações penitenciais e atender de bom grado, que é a celebração por excelência da misericórdia, o sacramento da reconciliação, da confissão, como assim também é conhecido, para dizer que ali está se celebrando a misericórdia. O penitente que vem com as suas misérias entrega o seu coração miserável, pecador, ao Cristo que acolhe e ao mesmo tempo o Cristo que devolve um coração novo, cheio de sua graça, cheio da sua bondade, cheio do seu amor, cheio da sua misericórdia, ou seja, um coração segundo o coração de Cristo. Então, esta é a celebração da misericórdia, por excelência. O Cristo que acolhe o pecador, o penitente, arrependido e devolve a graça de novo para que ele ali saia fortalecido. Então, isso é um pedido também aos sacerdotes e a celebração eucarística também aos penitentes, aqueles que se confessam, aos doentes, aqueles que são atendidos na medida do possível, que se pode fazer, também levar a Eucaristia aos doentes. Então, vamos finalizando esse vídeo, que tem como intenção justamente, a dimensão de poder compartilhar com vocês a graça deste ano que nós estamos vivendo de São José e se beneficiar daquilo que a igreja está oferecendo até o dia 8 de dezembro, que é a dimensão da indulgência plenária. Se você já conhecia, que bom. Se você não conhecia, também está conhecendo agora. E ao mesmo tempo, você possa compartilhar para que outras pessoas possam também ver esse vídeo, Então, vamos rezar a oração. Lembrai-vos, São José. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Assim seja. Valei-me, São José. Que Deus abençoe, por intercessão de São José, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.